Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é sábado, dia 14 de fevereiro de 2026. Bem-vindos a mais um Arthur Petri Podcast. Espero que todos estejam tendo um excelente carnaval e espero que todos estejam tomando muito cuidado para não contrair nenhuma doença sexualmente transmissível. Ou, também, muito cuidado para não ter uma gravidez indesejável, tá? O que para muitos também é uma forma de DST, mas é a única forma de DST que não tem coquetel para você se livrar dela. Quer dizer, até tem, mas não é legalizado. Tá bom? Começamos com uma piada de aborto nesse sábado de carnaval. Como é que você está, cara? Tudo bem por aí? Eu quero começar o programa anunciando as datas da minha próxima turnê. Dia 14 de março eu estarei no Acústico Comedy Club e no final de março eu vou fazer uma turnê pelo Rio Grande do Sul. Então você que é do Rio Grande do Sul, fique atento nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o lugar onde eu anuncio onde será o show, qual a data e os lugares para comprar ingresso. Tá bom? Final de março, Rio Grande do Sul, e início de abril já tá marcado Brasília e Goiânia. Em breve eu vou confirmar com vocês as datas desses shows, porque a gente tinha marcado Brasília primeiro, Goiânia depois, mas eu acho que as datas vão inverter. Tá bom? Mas vai ser no início de abril, ali no feriado de Corpus Christi. Eu vou passar a Páscoa com vocês aí em Brasília e Goiânia, tá bom? Então é isso aí. Acústico Comedy Club, dia 14 de março. Os ingressos já estão à venda, é só você entrar no meu Instagram. Final de março estarei no Rio Grande do Sul. E no início de abril estarei em Brasília e Goiânia. E a gente tá marcando mais datas para viajar o Brasil inteiro. Então fique ligado aí, que em breve eu vou anunciar para todo mundo onde que eu vou estar nas próximas datas, tá bom? E de resto, muito obrigado a todos que estão aqui no Patreon ou no Saco Cheio TV, ou para você que se tornou membro do meu canal no YouTube para acompanhar o programa completo. Muito obrigado pelo seu apoio aí, cara, pela sua audiência, tá bom? Agora só falta mais alguns cabos chegarem aqui no estúdio para ele funcionar 100%. Você pode ver que tem uma televisão aqui do meu lado que ela tá completamente caída, porque eu ainda não coloquei ela na parede, e também eu preciso comprar um extensor para ligar ela, para ela passar aqui, para poder ligar na energia, tá? Então você vai ter que lidar com uma televisão caída por esse episódio inteiro aqui do meu lado. Você pode perceber que quase tudo já tá pronto aí. A câmera já tá boa, cara. A câmera já é a câmera oficial. Muita gente reclamou da câmera que tremia. Eu sei, cara, mas eu tava arrumando o estúdio aqui e era o máximo que eu podia fazer, tá? Era botar o meu iPhone aqui em cima de um negócio e ele balançava. Conforme eu me empolgava, ele balançava. E isso fazia parte da experiência daqueles programas, que agora não vai mais ter. Você não vai mais ter essa experiência da câmera que balança. Tá bom, cara? E é isso aí, cara. Essa é a minha vida. Eu tô construindo um estúdio novo pra poder falar merda com maior qualidade. Essa, basicamente, é a minha vida. Porque, cara, é isso que tá passando bastante na minha cabeça ultimamente. O que você faz quando você tem 36 anos e você descobre que a sua cabeça foi montada da maneira errada? O que você faz, cara? O que você faz depois disso? Porque, assim, eu percebi nos últimos meses que eu me comunico muito mal. Eu tenho vício de linguagem, eu tenho vício de raciocínio, eu fico andando em círculos no meio dos meus pensamentos por várias vezes. Eu estrago piadas boas, eu soterro coisas interessantes no meio de um lamaçal de confusão linguística. E eu tava pensando, cara, sobre isso. Eu acho que eu cheguei nesse ponto porque eu passei minha vida inteira achando que tudo se resolvia no improviso. Então eu passei 14 anos abrindo esse microfone e só falando, contando com a tal da honestidade. Porque se você for honesto, você vai... Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, é muito chato, cara. Mas por um tempo funcionou esse negócio de só ser honesto e acessar as coisas e deixar o pensamento fluir. Por um tempo funcionou isso, só que eu devia ter feito um trabalho profissional junto com isso.
E nos últimos meses eu percebi que a minha cabeça ela tá cheia de buraco. Ela é tipo uma rua de São Paulo. Tem buraco por todos os lugares e o meu pneu tá estragado. E eu, cara, eu tava pensando, cara. Eu sei exatamente onde que isso começou. Eu lembro de um dia, quando eu era jovem, que a minha mãe chegou com um monte de caixa com um livro na minha casa. Não morava sozinho. Mas eu lembro um dia que a minha mãe chegou em casa com uma caixa cheia de livro. Ela organizou todos os livros na prateleira do meu quarto, virou pra mim e falou: Arthur, é o seguinte, você vai ter que ler tudo isso aqui pro vestibular. E eu lembro que eu olhei pra aquilo e pensei, como? Então assim, na minha juventude, eu passei de um cara que nem sabia o que era um livro pra um cara que obrigatoriamente teria que ler 8 milhões de palavras em tantos meses, porque senão eu ia ser burro, eu não ia passar no vestibular e eu ia virar mendigo. Então assim, foi uma relação muito ruim com a educação. E eu lembro que eu pensei na época, livro? Que bobagem é essa, cara? Eu preciso ganhar uma Champions League aqui com o Getafe na minha Master Liga do Winning Eleven. Deixa esses livros pra lá, cara. Deixa lá, cara. E só agora, em 2026, eu percebi a falta que me faz aquele Brás Cubas que tava na prateleira do meu quarto aquele tempo todo, cara. Se eu soubesse que aquilo ia me ajudar a me comunicar melhor, eu não teria me esforçado tanto pra contratar o Ibrahimovic pro Getafe. E aí, cara, porra, é foda, cara. Essa semana, cara, eu tava assistindo um documentário sobre o George Carlin. E o problema de assistir um documentário sobre um gênio é porque os criadores do documentário, eles sempre te explicam por que aquele gênio é um gênio. E aí você é obrigado a encarar a sua própria história e entender por que você não é um gênio. Porque as duas vidas não têm nada a ver uma com a outra. Então assim, no documentário do George Carlin, eles estavam mostrando que o George Carlin, ele nasceu numa família de músicos e artistas. Então eles estavam todos envolvidos sempre com essa área cultural da vida. Então eles estavam me explicando que o George Carlin, ele cresceu ouvindo muita música, muito jazz, muito funk, anos 50, 60, e lendo muita poesia. E aí o cara explica, ele pega os textos do George Carlin e ele mostra como por trás daquelas palavras, daquelas ideias, o show dele tinha um ritmo musical. Então tinha muita rima, tinha refrão, tinha estrofe, tinha final. O show dele, basicamente, por trás das palavras, das piadas, era uma trilha sonora. E é por isso que quando a gente vê, a gente se empolga tanto, a gente fica hipnotizado com aquele negócio. E aí eu tava deitado no sofá, comendo um hambúrguer, tomando uma Pepsi Black, porque esse é o meu novo eu não tomo mais Coca Zero, eu tomo Pepsi. E eu tava nessa situação patética e eu comparei a minha vida com ele, eu pensei, caralho, a minha formação intelectual é PlayStation e Limp Bizkit. Não tem como. Se algum dia eu me inspirei por esse cara, eu tava completamente maluco. Se algum dia eu vi um negócio desse cara e pensei, porra, eu quero fazer um negócio assim. Ouvindo Rolling, Rolling, Rolling. É por isso que basicamente tudo que eu falo tem essa musicalidade horrível. Mas não tem nada que eu possa fazer, cara. Tem nada que eu possa fazer, porque eu percebi uma coisa, cara. Eu percebi que todo ser humano é um computador que você só pode montar até os 17 anos. Até os seus 17 anos, você pode escolher as peças que você vai querer pro seu computador. Então, se você lê bastante, se você ouve música, se você vai no museu, se você estuda teatro, oratória e faz coisas voltadas para esse lado, você tá escolhendo boas peças, uma boa placa de vídeo, uma boa memória RAM, um HD grande, um processador da Apple, só coisas boas. Mas se tu passa a adolescência inteira dormindo, jogando videogame e sendo vagabundo, você basicamente monta um PC da Xuxa na sua cabeça. E aí quando você chega nos 17 anos, o técnico aperta o último parafuso da CPU, olha pra você e fala, bom cara,
Foi isso que você montou. Essa é a sua CPU. Boa sorte. E você sai no mundo com o PC da Xuxa na cabeça. E você tenta fazer coisas, você tenta se comunicar, você tenta criar. E nada funciona, e nada você olha e pensa, isso aqui tá legal, isso aqui tá do jeito que eu imaginei. Não! Nada! Por quê? Porque você montou um PC da Xuxa na sua cabeça. Você não montou um iMac M12. Entendeu? E o pior da vida, cara, é que um dia o seu software, que é a sua consciência, consegue magicamente olhar pro hardware que você montou e ele consegue perceber que você montou um PC da Xuxa. Então chega um momento na sua vida que você pensa, que você percebe, o meu computador é uma merda. A minha CPU é um horror. E aí você entra pateticamente no modo de tentar atualizar a sua CPU, o seu hardware ou até mesmo o seu software. Então você entra na Amazon e começa a comprar um monte de livro. E aí você entra na Magazine Luiza, compra uma estante e enche a sua estante de livro e você tenta pegar o livro, você tenta ler e você pensa, eu não entendo nada. Eu montei um PC da Xuxa. Eu tô tentando instalar o GTA 6 no PC da Xuxa e não vai rodar. E aí você percebe, cara. Você percebe que a sua cabeça é uma cabeça de uma criança com conta de adulto pra pagar. Porque você tem que pagar as contas. E eu tenho que pagar as contas fazendo isso aqui. Como que eu faço isso aqui? Como que pode eu poder pagar minhas contas com isso aqui? Eu não sei, cara. É muito estranho, cara. É estranho. Mas tudo bem, eu vou continuar tentando, cara. Tentando. Aí você pega um iPad, instala o Kindle e começa a comprar uns livros, você tenta ler, você lê 10 páginas e opta por pegar o celular e rodar os rios. E aí você pensa, tá bom, será que esse sou eu? Será que esse sou eu e é isso que eu tenho que fazer? E é isso? Tá bom, cara, mas tudo isso pra te explicar por que eu tô construindo um estúdio novo, pra falar merda com mais qualidade. Falar merda em 6K é bem melhor. Falar merda em 6K com um cérebro que tá rodando em 480p. Esse sou eu. E você, cara? Quem você é? Posso te falar uma coisa, cara? Montando esse estúdio novo aqui, eu tô percebendo que o problema da vida são fios. Como eu odeio fio. Tem muito fio aqui. É muito fio. Eu tive que comprar extensões de 20 metros pra poder fazer os fios contornarem a sala, pra eles não ficarem no meio da sala, pra não tropeçar e bater a minha cara nos lugares. Cara, como me irrita fio, cara? Eu acho que a coisa que mais me irrita no mundo cotidiano e mundano é a existência de fios. Eu queria que tudo fosse wireless. Até a energia. Eu queria que tudo fosse wireless, cara. Mas o problema de wireless é que qualquer peido que você dá no ambiente, cai a conexão, cai o sinal e dá um problema. Então a gente é obrigado a conviver com fio. Você tá entendendo que a gente é obrigado a conviver com fio em todos os lugares? Tudo tem um fio caindo. Tudo tem um fio que você não sabe o que é, que você tira e aí você descobre por que ele era importante. É uma guerra contra fios. Você não consegue ver agora, mas tem tantos fios atrás de mim aqui. Um negócio grotesco. E sabe uma coisa, cara? Você sabe que a raiva, ela te traz coisas muito, muito boas. A raiva, ela te faz refletir se você souber usar ela bem. E eu comecei a pensar no meio da minha raiva por fios, enquanto eu montava esse estúdio, por que a gente precisa de tanto frio? Frio? Por que a gente precisa de tanto fio? Pra ter energia, certo? Aí eu abro minha janela, olho pro céu e tem o sol batendo na minha janela, me dando energia infinita o dia inteiro. Aí você começa a pensar, por que o Thomas Edison não descobriu a energia solar antes da elétrica? Porque o cara inventou a energia elétrica e era a mais difícil de todas de inventar. Como é que esse cara não teve... Esse cara é muito burro. O Thomas Edison é o cara mais burro da história da humanidade. O cara tinha o sol batendo o dia inteiro, dando energia. Era só ele criar uma placa e colocar no teto da casa dele. Ele criou uma indústria inteira com fio, com
poste, com um caminhão da Enel caindo por aí, chove da tempestade, cai toda a luz. Por acaso alguma tempestade consegue desligar o sol? Não, Thomas Edison. Eu tô te dizendo, cara, o Thomas Edison é o cara mais burro que já passou por toda a civilização. Como é que ele não percebeu, cara? O sol tava ali dando energia infinita, cara. Mas sei lá, cara. Eu acho que todas as grandes invenções da humanidade, elas são criadas por causa da raiva. Assim como um cara tava com muita raiva de fio e criou o sistema wireless, eu acho que o Thomas Edison tava com muita raiva de vela. E aí ele criou a eletricidade. Um dia ele deve ter tropeçado no tapete, batido no criado mudo. Aí a vela caiu no quarto dele, incendiou metade da casa dele. E de tanta raiva ele construiu toda uma indústria de eletricidade. Que agora a gente tem que ficar pagando conta. Você tá vendo que a gente tem que pagar conta de eletricidade, sendo que tem o sol o dia inteiro? Você tá entendendo? E sabe o que é o pior do sistema de eletricidade das cidades? É que você tá vivendo normalmente a sua vida, e aí daqui a pouco chega um boleto embaixo da sua porta, dizendo, esse mês você gastou 800 mil kilobits, e essa conta aqui deu R$328. E aí você fala, o que é um kilobit? E como você chegou nesse valor? Por que esse valor? Por quê? Me prova que eu gastei isso que você tá dizendo que eu gastei. Ah, tem um reloginho aqui na parede. Ah, que conveniente, o seu próprio sistema inventa quanto que eu gastei e inventa quanto que eu tenho que pagar? Olha pra cima, cara. Tem sol. Tem sol. Deus fez energia. Cadê a plaquinha? Cadê aquela plaquinha? Você não pode ter o monopólio da plaquinha da placa solar. Não pode. Isso tem que ser domínio público. Todo mundo tem que ganhar uma placa solar. Acho que a gente devia pegar todos os impostos que a gente já pagou em toda a nossa existência para companhias elétricas e o governo tinha que bancar placa solar para todo mundo. Pra gente acabar com as companhias elétricas. Que não é possível que a única maneira que a gente tem de ligar um micro-ondas é soterrando um poste no meio da rua, poluindo a nossa visão e enchendo de fio horroroso por todos os lugares. Não é possível, não é possível. Como é que o cara não descobriu a energia? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas é isso aí, cara. Pague a sua conta de energia elétrica. Deixa eu tomar um gole do meu Red Bull. É isso aí, cara. 14 de fevereiro de 2026. Sábado de carnaval. É isso aí, cara. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui no Patreon, no YouTube. Ou ainda no Saco Cheio TV, ouvindo o áudio desse programa. Em breve estaremos de volta com o Arthur Petri Rádio Show, como você pode perceber aqui. O estúdio já tá quase pronto. Só falta algumas coisinhas pra gente poder fazer live stream e colocar essa televisão aqui nessa parede pra poder fazer os nossos reacts. E também, muito em breve, eu vou voltar com o programa de música. E aí vai ser muito mais legal, cara, porque lá no Patreon eu vou liberar pra vocês a playlist do mês e vocês mesmos vão poder adicionar as músicas do mês lá. As músicas lançadas naquele mês, e aí eu só chego aqui no programa, a gente abre a playlist e se diverte o dia inteiro aí ouvindo músicas novas. Acho que é isso, cara. Bom, vocês viram que os Estados Unidos quase colapsou porque um porto-riquenho cantou em espanhol no Super Bowl? Vocês viram isso, cara? Cara, basicamente o Trump e os seus apoiadores, eles estão reclamando porque quem se apresentou no intervalo do Super Bowl foi um porto-riquenho que, segundo eles, não falava uma palavra em inglês. E eu fiquei pensando, cara, não é hilário o império que já invadiu metade do planeta entrar em crise existencial porque foi invadido por 15 minutos por um reggaeton? Olha essa notícia aqui, cara. Deixa eu botar na tela aqui, rapidinho. Pera aí. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo? Olha só essa notícia aqui. Puta, tá difícil aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Olha só. Trump critica Bad Bunny no Super Bowl. Abre aspas. Ninguém entende uma palavra. Fecha aspas. Ah, é? Você não entendeu nenhuma palavra do que o Bad Bunny tava cantando no seu Super Bowl? Cara, essa é a metade da minha biblioteca do Spotify.
cheio de música norte-americana. Cara, se os Estados Unidos não aguentou o Bad Bunny por 15 minutos, imagina a gente que tem que ouvir Imagine Dragons no rádio o dia inteiro. Cara, que coisa esquisita, cara. Eu nunca imaginei isso vindo dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, de repente, não gosta mais de invasão cultural, é isso? Agora os Estados Unidos não gosta mais quando uma cultura invade a outra, fala uma língua que a população local não entende nada, e a população local não se identifica com essa cultura. Bem-vindo à América Latina, cara. Vou te dizer uma coisa, cara. A América Latina é o intervalo do Super Bowl da América há 500 anos e a gente nem reclama, cara. A gente não reclama. Eu uso a camisa do New York Yankees e eu nem sei o que é beisebol. Eu não sei como é que faz um gol no beisebol. Você tá entendendo, cara? Eu entro num McDonald's hoje, eu entro num McDonald's, eu não faço a menor ideia do que seja Mac e muito menos quem é o Donald. E a única coisa que eu sei é que é bom e me dá diarreia depois. É a única coisa que eu sei, cara. Se você reclamar de invasão cultural, cara, eu vou num Starbucks e eu não entendo o que é um cold brew pistache cold foam. A única coisa que eu entendo do Starbucks é que o negócio custa R$38 e o meu nome vem sem o H. É a única coisa que eu entendo, cara. Eu sei, cara, se você é contra a invasão cultural, tá bom, mas fecha os Starbucks aqui. Para de exportar a Coca-Cola. Sabe? Cara, se existe um país no mundo que é proibido, que deveria ser proibido de reclamar de invasão cultural, é o país que tem mais base militar espalhada pelo mundo do que Pizza Hut. Tá bom, cara? Fica na tua, cara. Que você não aguentou 15 minutos de invasão cultural, cara? 15 minutos! Bem-vindo à América Latina, cara. A gente vive assim há um tempão. E não tem nada não tem problema, cara. A gente tá bem, tudo bem. Eu uso o bonezinho lá do Yankees pra trás, tá tudo tranquilo, cara. Por que você tá reclamando que... Cara, é a primeira vez que a América Latina invade a tua cultura. Você tá chorando? Imagina se eu fosse chorar. A cada marca norte-americana que eu tropeço quando eu saio na rua do Brasil. Cara, vou te dizer um negócio, cara. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte. O Bad Bunny é os Estados Unidos dos artistas e os Estados Unidos é o Bad Bunny dos países. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? E vou repetir, cara. O Bad Bunny é os Estados Unidos dos artistas. Ele invade a cultura dos outros, ele não fala a língua, ele impõe os seus costumes e dane-se. E os Estados Unidos é o Bad Bunny dos países. Ou você quer que eu ligue pra Coreia do Sul pra avisar que, de repente, você não gosta mais de invasão cultural? Se quiser, eu ligo pro pessoal da Coreia do Sul. E mando fechar K-pop, mandar fechar a loja da Nike, encerro o BTS, para de usar calça larga, para de usar camisa do Cleveland, para de dançar assim, para de dançar. Você é coreano, cara. Você não faz assim. Você não canta rap. Eu vou avisar, cara. Eu vou começar a avisar. Eu acho que eu vou ligar pro Iraque. Eu vou avisar o pessoal do Iraque que os Estados Unidos está profundamente arrependido de invadir a cultura alheia e impor a sua própria. Porque eles não gostaram do Bad Bunny no Super Bowl. Isso me leva a crer que eles não gostam mais de invasões culturais. E eu não tô dizendo que eu sou contra os Estados Unidos. Eu tô dizendo que eu acho invasão cultural incrível. Eu adoro usar o New York Yankees, eu adoro usar o boné do Chicago Bulls, eu adoro pedir um Big Mac, eu adoro pedir um Iced Americano no Starbucks, eu adoro. Mas eu gostaria que você também adorasse quando um dos nossos invade o seu grande evento. Sabe, cara, eu fui na final da Libertadores em 2017, Grêmio e Lanús. Sabe o que tocou no intervalo? Guns N' Roses e Metallica. Sabe quantas pessoas choraram porque aquela música não falava a língua? 0 pessoas. Tocou Sad But True no intervalo de Grêmio e Lanús. A letra dizia... Você sabe, é triste, mas verdade. E tava todo mundo, o que tá dizendo isso? Eu não sei, mas o Grêmio vai ser tricampeão da América. Isso que interessa. Então, se o Bad Bunny sobe no seu palco e começa a cantar um monte de coisa em espanhol que você não entende,
você não chora, tá bom? Você pensa assim, agora eu entendo como que um sul-coreano se sente. É assim? Ah, legal. Esse é o gosto de uma invasão cultural? Que maneiro, cara. Mas assim, não entra na minha cabeça os Estados Unidos reclamar disso. Porque tem outra coisa também. O capitalismo fez o Bad Bunny ser o artista número 1 do mundo e estar no Super Bowl. Então assim, eu não tô entendendo qual que é a polêmica. Eu achava que a América amava o capitalismo e o livre mercado. Mas aparentemente a gente tá percebendo que o livre mercado ele só é legal se tiver em inglês. Para de chorar, Trump. Para de chorar aí, todo mundo, republicano, direito. Eu vejo os direitistas brasileiros enchendo o saco também. Cala a boca, cara! Ai, porque nós exportamos uma cultura tão baixa. Ai, as mulheres dançando, tinham criança. Ah, vai tomar no teu cu, cara! Você consegue ser mais chato? Você tá falando... Ai, meu Deus, a cultura latino-americana que foi exportada para lá não tem nada a ver com as cadeiras de plástico, porque eles mostraram um tipo de cultura que não tem nada a ver. Cala a boca, cara! O que você acha que os Estados Unidos é, cara? Sabe qual é a cultura deles? É cheddar, é obesidade e é motinho no Walmart. Um monte de gorda andando de motinho. E o que você tá falando, cara? Eu posso falar uma coisa, cara? Eu não acredito em alta cultura. Isso é bobagem de punheteiro que quer pagar de intelectual. Só existe baixa cultura. Só existe baixa cultura, não existe alta cultura. Todas as culturas são baixas e é por isso que elas são incríveis. Eu gosto do Bad Bunny, eu gosto de rabo balançando, eu gosto do cara mostrando a pobreza da América Latina, assim como eu gosto da cultura da América do Norte, que é hambúrguer, que é iFood, que é Big Mac, que é problema cardiovascular, que é obesidade fora de controle. Eu gosto disso, eu gosto de baixa cultura, eu odeio alta cultura. Então você, Carolinha, xarope, para de encher o saco. Para de chorar porque a porra de um porto-riquenho cantou em espanhol 15 minutos num esporte que você nem sabe, nem era pra você tá vendo. Você é brasileiro, cara. Você nem era pra tá vendo futebol americano. Se você se importa tanto com as culturas. Nossa, eles invadiram uma tradição totalmente americana. Oh, meu Deus do céu. E ele cantou em espanhol durante 15 minutos. É mesmo, cara. Esse é o grande problema. Oh, meu Deus do céu. O que vai ser da nossa vida agora que um porto-riquenho invadiu a alta cultura americana? Oh, meu Deus do céu. Cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu adorei a história do Bad Bunny invadindo o Super Bowl. Eu adorei, cara. Porque é aí que você vê o quão fácil é estremecer um império. Você tá entendendo, cara? Não dizem que Roma estremeceu porque o pessoal começou a dar a bunda demais? Você tá vendo? Esse é o seu império? Esse é o seu império. Nós somos aqui os grandes romanos. Nós criamos o sistema de esgoto. Aí um cara deu a bunda e caiu todo o império. O império caiu porque as pessoas ficaram muito, muito liberal. Elas ficaram muito Sodoma e Gomorra. É mesmo. É isso que faz o seu império cair. Dá a bunda. É isso. É isso que faz o seu império ruir, América. Um reggaeton. É isso? Pelo amor de Deus, cara. Viva Bad Bunny, viva a América Latina, viva os Estados Unidos, viva todo mundo que não é chato e insuportável nesse mundo. Viva todo mundo que quer dançar um reggaeton, mesmo não entendendo merda nenhuma do que eu tô falando. Eu danço rap, hip hop, eu danço umas letras que eu não faço a menor ideia. Cara, anos 90 veio uma mulher no programa da Xuxa e cantou a música I don't like small dick men. E um monte de criança dançou feliz da vida. A gente não reclamou. Olha lá, invasão cultural, ninguém entende. Esse é o ponto, ninguém entende, por isso que é bom. Se eu entendesse, eu não estaria dançando. Então assim, dança o reggaeton, para de incomodar, para de encher o saco, cara. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. E outra coisa também, Estados Unidos não pode reclamar de nada também não, porque todos os grandes hits das bandas de rock deles roubaram dos brasileiros. Então agora você vai tomar um latino-americano cantando no teu intervalo aí, cara. O que você quer? O que você quer? É uns caras jogando bolinha. Oi, touchdown, eu bati a cabeça, concussão. O que vai mudar? O que você quer? Que é Mozart? Você quer Beethoven? Nem ia fazer sentido que os caras são o quê? Alemão, austríaco? Sabe? Vai dormir, cara. Viva Bad Bunny. Eu nem sei que nunca ouvi uma música dele, mas ele é do caralho.
Se fez cara chato, conservador, direitista chorar, eu tô contente, cara. Eu gosto de você, Bad Bunny. Vamos ouvir uma música do Bad Bunny? Vamos ver aqui. Bad Bunny. Vamos ver qual que é a mais tocada do Bad Bunny. Vamos ver aqui. A mais tocada tem 1,5 bilhão de plays no Spotify. Vamos ver. Invadindo o seu Super Bowl, Bad Bunny. Comece a chorar, americano insuportável. Ah, ah, ah. Não dá não. Tá bom, cara. Vamos amenizar agora um pouco os assuntos aqui. Vamos falar sobre a lista do Epstein. Porque essa história da lista do Epstein, ela tá ficando cada vez melhor, cara. Não a lista em si, mas a confusão toda. Porque eu acho que finalmente nós, como geração, a gente tá entendendo que a gente caiu na maior pegadinha política da história das gerações. Porque assim, cara, a gente passou a vida inteira ouvindo que existia uma elite bilionária pedófila global, uma nova ordem mundial. A gente cresceu ouvindo que existiam famílias secretas que elas mandavam no planeta e que elas que estavam empurrando agendas sociais e Black Lives Matter e pautas LGBT só pra destruir o Ocidente e aumentar o poder desses grupos bilionários. Lembra disso, cara? Lembra desses caras? Aqueles caras que faziam live no porão da casa deles, falando que o George Soros controlava o clima do planeta e que ele era o responsável pelo logo LGBT da CIA. Lembra disso? Lembra disso, cara? Só que agora, cara, com esse vazamento da lista do Epstein, a gente tá descobrindo que esses conspiracionistas, eles não estavam tão errados assim. Eles só erraram sobre quem fazia parte do grupo. E eles não notaram que eles mesmos eram peça fundamental no tabuleiro dessa elite global. Eu amo viver. Eu amo ver. A vida é um filme cheio de plot twist, cara. E se vocês não se apegar a nenhum papel, você consegue curtir esse filme de uma maneira muito mais prazerosa. Tá entendendo, cara? Porque agora a gente descobriu que essa tal dessa elite global pedófila que manda em tudo e faz o Ocidente ruir, ela não era composta só pelos democratas e pelos esquerdistas. Ela era composta por todo mundo, inclusive pelos heróis que diziam combater essa elite, a nova ordem mundial. Só que a direita ela foi tão inteligente nesses últimos 10 anos que ela conseguiu fingir que ela não fazia parte dessa elite capitalista pedófila e ela conseguiu fingir que ela ia salvar o Ocidente dessa mesma elite global pedófila. Então assim, o que a gente tá vivendo hoje é como se a gente descobrisse, depois de anos, que o vilão do Star Wars não era o Darth Vader, mas era o elenco inteiro. E eles estavam todos fingindo que eles estavam brigando nas estrelas só pra gente ficar assistindo. Mas sempre que a gente desligava a fita cassete, o Yoda tava recrutando o menor de idade pra fazer massagem no Elon Musk. Foi isso que a gente tá... É isso que a gente tá descobrindo, cara. Com a lista do Epstein e ninguém tá percebendo. Tá todo mundo lá. Bill Clinton, Biden, Trump, Elon Musk, um monte de bilionário, um monte de gente, vice-presidente, assessor do Trump, todo mundo, cara. E aqui que esses caras foram geniais, porque eles fizeram a gente acreditar que existia uma elite global que estava empurrando goela abaixo uma agenda woke, pautas sociais e tudo mais. Mas no fim, quem estava fazendo isso eram eles mesmos que estavam fingindo que isso tudo existia pra gente ficar brigando aqui. Então, enquanto a gente estava brigando por causa de banheiro trans, por causa de liberdade de expressão, pronome neutro, Black Lives Matter, queda do Ocidente, queda da testosterona, todos esses caras, eles estavam lá
acumulando capital e fazendo festa numa ilha com menores de idade. Esse é o melhor filme que você vai ver esse ano. Você não precisa ir no cinema, cara. É só você parar e analisar o que tá acontecendo em volta de você. Não existe time, não existe lado, não existe esquerda, não existe direita. E se você tá envolvido nessa confusão toda, você faz parte do tabuleiro dessa elite pedófila capitalista global, cara. Você foi enganado pelo Donald Trump a apoiar ele porque ele tinha rabo preso dentro da lista do Epstein. Porque ele tava com Bill Clinton. Caso que eu falei uma coisa horrível, mas ele estava com Bill Clinton na ilha de Epstein com menores de idade. Só que como um bom psicopata narcisista, ele se adiantou e ele veio a público e falou: existe uma elite global, existe uma esquerda horrível que é representada por Hillary Clinton, Bill Clinton e todos esses democratas. E digo mais, eles assediam mulheres. Lembra no debate quando ele levou um monte de menina que foi assediada pelo Biden? Lembra disso? Isso era a tática clássica do narcisista. De se adiantar quando ele percebe que o dele vai começar a queimar. Ele se adianta, ele joga o outro na fogueira. E o outro que foi jogado na fogueira, ele não pode falar: eu fiz, mas você também fez. Ele não pode falar isso. A única coisa que ele pode fazer é pegar outras meninas que foram assediadas pelo Trump e fazer disso uma grande competição de quem assediou mais. Mas no fim das contas, todos eles eram pedófilos. Todos eles mandavam no mundo e todos eles criaram um teatro para fazer a sociedade ruir enquanto eles acumulavam capital, poder, territórios e faziam tráfico sexual de menores de idade. E a gente aqui brigando por causa de banheiro trans. Porque a CIA transformou o logo em LGBT. Porque o PayPal fez uma homenagem ao LGBT no mês do orgulho. E você passou horas e horas e horas numa live stream nos alertando sobre a agenda woke. Achando que você tinha descoberto um negócio muito incrível, mas eram eles fazendo isso pra nos despistar, cara. Era como se a gente estivesse participando de uma tourada. E eles balançavam um paninho vermelho na nossa frente. E eles falavam: olha aqui a agenda woke. E a gente ia com tudo. E eles falavam: olé, olha aqui a feminista de cabelo azul aqui. Ela quer acabar com os homens, olé. E a gente foi gastando a nossa energia. O ocidente vai ruir, hein? Isso é culpa da baixa testosterona, olé. E na genialidade maligna dessa elite global pedófila, eles conseguiram nos convencer que a gente tava na arquibancada e que o touro eram os outros. Mas mal sabíamos nós que todos nós éramos o touro e que não existia arquibancada. E a cada olé que o toureiro dava na gente, eles todos estavam contando dinheiro e planejando a próxima festa na ilha do Epstein. E na cabeça deles, eles estavam pensando: briguem, otários. Briguem. Se dividam. Vai, briga por essas coisas inúteis. Porque enquanto vocês discutem sobre a queda do Ocidente, eu compro mais 3 bairros na tua cidade. E daqui a alguns anos você vai se perguntar por que você não consegue comprar uma casa própria. Por que você trabalha, a sua mulher trabalha, o seu filho já começou a trabalhar e você ainda não consegue comprar uma casa própria. Sabe por quê? Porque eu te distraí com meu paninho vermelho, idiota, imbecil. Mas, cara, se você acha que o que eu relatei até aqui é triste o suficiente, eu vou te dizer uma outra coisa que é mais triste assim. Que é mais triste que isso. Porque o capítulo mais irônico dessa história não é o que eu te contei agora. O capítulo mais irônico dessa história são as criptomoedas. Lembra? Lembra daquela moeda que era pra fugir do governo, que era pra fugir do sistema, que era pra fugir da elite criminosa, pedófila? Lembra disso, cara? Lembra da moeda que não ia financiar o brega pedófilo? Lembra disso, cara? Eu vou te falar uma notícia, cara. A moeda que não ia financiar o brega pedófilo financiou o brega pedófilo.
Você não tá acreditando em mim? Olha essa notícia aqui, ó. Olha essa notícia aqui, ó. Deixa eu pôr na tela pra você. Bitcoin nos arquivos Epstein. Quais as relações do magnata com a criptomoeda? Aqui, ó. Criminoso sexual investiu em empresas do setor cripto e manteve relações com grandes nomes dos ativos digitais. Os arquivos e documentos das investigações em torno do financista de Wall Street e criminoso sexual Jeffrey Epstein envolvem 1.509 citações ao Bitcoin, a primeira criptomoeda inventada. Os rumores escalaram nas redes sociais na semana passada, blá, blá, blá. Por mais que essa última afirmação seja exagerada, os e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que Epstein tinha, sim, relação com grandes nomes dos primeiros anos do Bitcoin. Então, assim, cara, essa é a melhor parte de toda essa história do Epstein. No fim das contas, cara, você passou 10 anos comprando Bitcoin para não financiar a elite global pedófila só para descobrir que pagou pela gasolina do jatinho do Epstein. Então, assim, cara, se você tem Bitcoin, eu tenho uma péssima notícia para você. Você financiou a pedofilia global. E você até pode falar, mas você também não comprou? Não, cara. A minha vida inteira eu só investi em renda fixa no Brasil. Então, no máximo, eu financiei o Comando Vermelho. Prioridades, cara. Prioridades. Mas essa é a lista de Epstein, cara. Essa é a grande história do ano. Quem diria que Alex Jones estaria certo, mas ele não percebeu que ele nos empurrou goela abaixo um dos maiores capitalistas, bilionários e pedófilos, que usou todo mundo pra se proteger, porque ele sabia que o dele tava na reta, cara. E a gente caiu, cara. A gente caiu na do Trump, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Quanto mais eu tento me afastar da esquerda marxista, mais o mundo lá fora me empurra. Agora os caras vão à loucura, hein? Brincando, cara. Isso aqui é arte, cara. Isso aqui é arte, você não sabe fazer. Tá? Eu realmente espero um dia que todo mundo entenda que sim, existe uma elite global, mundial. E que o problema não é banheiro trans, Black Lives Matter, LGBT, nada disso. Nada disso. O grande problema é que tem muita gente que ganha com a nossa miséria. E não é à toa que você não consegue comprar uma casa própria hoje. Não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do Lula. Eles são só uma projeçãozinha do espetáculo, tá? Não é nada disso importa. O que importa é quem tá por trás do Estado, quem tá por trás do governo, quem que compra bairro inteiro, ergue prédio, inflaciona o preço de todos os imóveis e lucra com isso enquanto você não consegue financiar a sua casa própria. Hã? Quem você acha que ganha quando um carro, um smart carro é necessário para sua vida? E daqui a pouco você vai ter que pagar uma assinatura para poder usar o vidro elétrico do seu carro. Daqui a pouco você vai ter que pagar um plus no financiamento do seu carro para poder ligar o GPS. Quem você acha que vai ganhar com esse negócio todo, cara? Quem você acha, cara? Pra mim tá muito claro, cara. Pra mim tá muito claro que existe uma elite bilionária global que manda em tudo, inclusive no Estado, e a gente só se fode aqui embaixo. E a gente fica brigando por bobagem. E eles nos distraem de propósito pra gente não enxergar o que tá acontecendo de verdade, cara. Yes, cara, eu virei um revolucionário. Yes, cara! Tá bom, cara. Pra encerrar, uma notícia pesada aqui pra gente terminar esse programa. Em carta, secretário revela motivo de atirar em filhos e depois se matar. O secretário de governo... Deixa eu botar na tela aqui rapidão pra você ver comigo essa notícia.
Tá aparecendo aí, ó. Em carta, secretário revela motivo de atirar em filhos e se matar. O secretário de governo do município de Intubiara, em Goiás, Thales Machado, deixou uma carta de despedida aos familiares antes de atirar contra os filhos e tirar a própria vida. Muito triste, muito triste. A mensagem foi publicada no perfil de Thales no Instagram, mas depois foi apagada. Na publicação, ele dizia estar passando por dificuldades no casamento e pediu desculpas à família e aos amigos. Thales disse ter sido traído pela esposa e falou com respeito sobre o sogro. Ele foi traído pela esposa. E, cara, eu acho isso muito, muito trágico, mas eu também acho isso culturalmente errado. Culturalmente errado. Porque essa notícia aqui nos mostra que não se fazem mais goianos como antigamente. Porque se isso aqui fosse nos anos 90, esse cara ele não ia pegar um revólver, ele ia pegar um violão. Porque eu sou do tempo que traição em Goiás não gerava homicídio. Traição em Goiás gerava música boa e milhões de reais na conta do corno. É isso, cara. Era isso, cara. Quando um goiano era traído nos anos 90, ele agradecia a mulher. Ele falava, obrigado, meu amor, você acabou de me dar um refrão maravilhoso e um patrimônio que eu nunca imaginei que eu teria. Agora esse cara faz isso, cara. Esse é o pior tipo de corno. É o corno que não aguenta ser corno. Porque existem 3 tipos de corno. Um que é esse, que é o horrível, e 2 bons tipos de corno. Que é o sertanejo, que é o corno sertanejo e o corno cuck. O corno cuck, ele pensa o seguinte, tá bom, amor, eu sei, você quer ser feliz, vai lá, pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu até vou assistir. Quem sabe eu filmo aqui, eu abro um OnlyFans e a gente fica rico. E você tem o corno sertanejo. O corno sertanejo, ele pensa assim, tá bom, amor, vai lá, seja feliz, porque eu vou lotar o Mineirão com essa história. E 40 mil pessoas vão chorar comigo quando eu cantar essa história pra elas. Assim, você tem que escolher qual dos 3 cornos você vai ser. O corno bad vibes, ou o corno cuck, ou o corno sertanejo. Eu não sei, cara, eu vou te falar que das 3 eu acho que o melhor cuck, o melhor corno é o sertanejo. O cuck é meio, eu acho que você tem que estar num nível transcendental e desapego dessa existência que eu não consigo vislumbrar. Mas o sertanejo, cara... Porra, esse cara, ele preferiu ir embora dessa vida como um como um político corno e covarde. Sendo que caiu de mão beijada na vida dele a possibilidade de ser bilionário em Goiânia, lotando teatros, não, estádios. Cara, essa história é muito triste, cara. Só tem história triste acontecendo esse ano. E sabe o que é o pior de tudo, cara? Esse cara, ele escreveu uma carta, que eu li agora, ele deixou uma carta no Instagram dele, o que significa que a criatividade tava ali. A energia artística pra se assumir corno pro Brasil inteiro, ela tava ali. Era só de trocar uma arma por um violão, cara. Cara, que desperdício, cara. Que desperdício, cara. E levou 3 crianças inocentes nessa história. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se você nasceu em Goiás e a sua mulher te traiu, ela acabou de te dar 500 milhões de reais. Se você mora em Goiás e a sua mulher te traiu, ela acabou de te entregar nas mãos uma Hilux, uma fazenda de 200 mil hectares e 8 cavalos importados. Se você mora em Goiás e a sua mulher te traiu, ela acabou de te dar um especial no fim de ano da Rede Globo. Você e o Daniel. Não mata a sua família, não mata a si mesmo. Pega um violão e começa a cantar. Deixa essa energia sair, que você vai ser milionário, cara. E você vai poder dar uma vida incrível pros seus filhos. A sua mulher tinha acabado de dar uma vida incrível pros seus filhos. As melhores faculdades. Harvard. Filhão, você quer ir pra Harvard? Eu posso te dar. Sabe por quê? Porque mamãe traiu o papai e a gente mora em Goiás. Você quer uma sorte maior que essa, filhão? O quê, filhão? Você quer um pônei? Eu posso te dar. Porque papai mora em Goiás e a mamãe traiu o papai.
Você quer um PlayStation 5? Eu preciso continuar listando as coisas que esse cara perdeu na vida dele? Cara, posso te falar uma coisa, cara? Eu acho que as mulheres de Goiás que traíram esses sertanejos, elas deviam cobrar royalties de todos esses caras. Porque sem essas mulheres, o PIB de Goiás despenca. Então, todas vocês que traíram esses caras que estão chorando aí com o chapéu de boiadeiro, vocês merecem metade do patrimônio de todos esses caras. Essas sim merecem metade. Se você trai um cara que não é de Goiás, você é sacana. Você é sacana e aí você não merece metade dos bens do cara. Agora, se você traiu um cara em Goiás e ele não foi capaz de virar top 10 no Spotify em 6 meses, cara, o que você tá fazendo, cara? O que mais você quer que Deus faça por você? Eu sou em Goiás, cara. Essa história é triste demais, cara. Cara, escuta o que eu vou te falar, cara. No Brasil, corno bom não se mata. Corno bom vira trilha sonora de churrasco. Tá bom? Um bom fim de semana pra todos vocês e não se esqueça, mais sertanejo e menos homicídio. Fui, bom carnaval.